Olá, pessoal, espectadores e ouvintes do É Coisa Séria. Estamos dando seguimento aqui hoje ao nosso bloco, a nossa série DR com o Doutor, falando sobre saúde e estética. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Leonardo Sodré, que é cirurgião vascular, coordenador da cirurgia vascular do Hospital Madre Teodora aqui de Campinas, e ele tem uma vasta experiência em cirurgia vascular estética, cirurgia vascular venosa também reparadora. E, doutor Leonardo, um prazer tê-lo aqui conosco, um grande amigo. Apresente um pouquinho, fala um pouquinho da sua experiência, como que é o seu dia a dia. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado. É uma honra estar aqui com você. A gente se conhece há tanto tempo, né? Essa amizade muito próxima. A gente trabalha com cirurgia vascular. Temos o nosso consultório, que realmente a gente trabalha mais a parte estética, né? A gente está em Campinas já há um tempo bom. E, além disso, a gente exerce a coordenação ali no Hospital Madre Teodora para urgência e emergência, e onde a gente realiza também as nossas cirurgias eletivas e o ambulatório. Doutor Leonardo, eu acompanho muito o seu trabalho já há muitos anos e a gente fica bastante impressionado como você é um cara que é super dedicado às novas tecnologias, né? Então, a sua atuação ela é sempre buscando o que há de mais novo em termos de tecnologia para os seus pacientes. Hoje, como que é a sua atuação com o laser no tratamento de varizes e tudo mais, que você tem ali um aparelho super moderno, super bacana. Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Interessante isso, porque muitas pessoas elas têm um conceito errado do uso do laser na cirurgia vascular. Outro dia eu até gravei um videozinho para os meus as pessoas que me acompanham nas redes sociais falando exatamente sobre isso. Existem duas formas de utilizar o laser na doença venosa. Uma é o laser transdérmico. Esse laser, ele exerce, a ação dele é fora da pele, a gente dispara em cima de uma veia, e essa veia sofre uma contração, sofre um dano, e a gente acaba tratando essas veias mais superficiais. O outro tipo de laser é o endolaser. Esse laser, que é um pouquinho mais avançado, que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente utilizar, a gente acaba tratando a veia por dentro, através de um catéter. A gente entra dentro da veia, dispara essa luz de laser, e essa luz de laser causa um dano à parede da veia. E aí a gente acaba tratando a doença venosa de uma forma minimamente invasiva, sem dor e sem a necessidade daquele repouso que antigamente a gente conhecia em decorrência da cirurgia ou dos tratamentos que a gente realizava. Isso que é muito importante. Eu acho que você tem trazendo muito isso para os seus pacientes, que é a parte do repouso, né? As pessoas falam, nossa, eu sei que eu tenho varizes, mas eu não quero tratar porque eu não quero parar com as minhas atividades, eu sei que tem que ficar muitas vezes com a perna para cima, ou eu tenho que ficar parado com as atividades, e é muito bacana. Como é que é a recuperação no pós-operatório? A gente tem visto que você tem trazido muito aí para as pessoas e para os seus pacientes. Como que é esse pós-operatório temido, muitas vezes, do tratamento de varizes aí? É isso, e a gente trava uma batalha constante, dia a dia, aí, quanto a esse conceito que as pessoas têm em relação à cirurgia. Hoje a gente gravou sobre isso também. O repouso, ele pode causar trombose. A Olha, gente deixar o sangue parado nas pernas pode causar um caso de trombose. Então, não só na cirurgia vascular, como na cirurgia plástica e em outras cirurgias, se o paciente manter um repouso absoluto durante muito tempo, isso é um fator causal para a trombose. Então, a gente bate muito nessa tecla de não realizar o repouso. Não é que a pessoa tem que sair e já praticar um Muay Thai, não é nada disso. É a pessoa manter-se em movimento. Caminhada leve, né? Um exercício leve. Principalmente na nossa cirurgia, que é o que a gente realiza mais no dia a dia, a cirurgia de varizes, a gente não recomenda o repouso, e as pessoas às vezes têm medo de operar por conta que vai ficar muito tempo sem trabalhar, que não vai ficar incapaz, e isso caiu por terra. A gente bate muito nessa tecla aí que não é necessário esse repouso.
E o uso de meias elásticas, como é que funciona essa parte? Assim, tanto no pós-operatório quanto na prevenção propriamente de trombose. Como é que você recomenda isso? Exato. As meias elásticas é o artifício que a gente tem hoje para a prevenção da doença venosa. Então, o indivíduo que já tem uma característica genética, uma predisposição a ter varizes por conta da família, ele exige um pouco mais de cuidados, né? Então, a elastocompressão, a meia elástica, principalmente durante os períodos do dia, elas vêm aí para prevenir a doença. Então, a gente sempre, após uma avaliação criteriosa, porque existem indivíduos que não podem usar, a gente indica a meia elástica durante o dia, principalmente no trabalho, para aqueles longos períodos em que a pessoa fica sentada ou em pé. Já em relação à cirurgia, essa elastocompressão é justamente porque o paciente se submeteu a um procedimento, vai guardar um repouso ali por conta de dor, por conta, né, de cuidados, e essa elastocompressão vem para ajudar também a prevenir a trombose. Bacana. E quando que o paciente tem que consultar com o vascular? Quando que o paciente fala assim para os nossos ouvintes e espectadores? Quando que ele procura um cirurgião vascular? Bom, na minha opinião, seria sempre, porque a gente precisa ver se a gente tem ou não. O que você pensa? Então é interessante essa pergunta porque a gente recebe no dia a dia muitas pessoas, nunca fui no angiologista, nunca fui num vascular, não sei o que você trata. E por isso que é de importância essa divulgação que a gente faz, e eu agradeço o convite mais uma vez aqui. A gente trata de doenças arteriais venosas. Então, assim, as doenças arteriais são aquelas que levam o sangue até os membros, até o cérebro, todas as partes do corpo. E a doença venosa, a veia, é o que traz o sangue de volta para o coração. Então, quando procurar um vascular? Quando a gente tem um histórico familiar de alguma doença, é importante você passar em avaliação. Quando a gente observa algumas alterações, como inchaço nas pernas, dor para caminhar, varizes visíveis, histórico na família de trombose, tudo isso é importante você passar por uma avaliação para evitar que isso aconteça com você e para a gente iniciar o tratamento o quanto antes. Bacana, inclusive nas nossas cirurgias, né? Para quem não sabe, o Dr. Leonardo, ele é a nossa referência em cirurgia vascular para as nossas cirurgias plásticas, inclusive. Então, a gente sempre faz um acompanhamento do paciente de forma conjunta. Qual que, para uma cirurgia às vezes um pouco mais prolongada, ou mesmo numa abdominoplastia, onde a gente tem aplicatura, que é aquela amarração dos músculos retos abdominais, que pode diminuir o retorno, o Dr. Leonardo vai falar melhor, retorno venoso, é de suma importância esse acompanhamento do cirurgião vascular. Como a gente tem feito ultrassonografia, como é que funciona esse preparo para uma cirurgia? Pode ser plástica ou uma cirurgia que possa mexer com o retorno venoso do paciente. Como é que funciona? Muito importante essa colocação. A gente realiza a avaliação de muitos pacientes pré-operatórios, principalmente cirurgia plástica e bariátrica. E em relação ao que você disse, principalmente abdominoplastia, a gente aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal. Então isso dificulta o retorno do sangue, principalmente dos membros inferiores. Então é importante a avaliação disso, de tempo operatório e da cirurgia que vai ser feita, para a gente evitar os possíveis transtornos que isso pode acarretar. Um paciente que se submete a abdominoplastia, aplicatura, ele tem que ter mais cuidado. E além desse cuidado rotineiro que a gente sempre orienta, a gente investiga outras doenças, como você já sabe, que a gente já conversou sobre isso, que são doenças no sangue que podem causar trombose. E essas doenças são genéticas e às vezes a gente só descobre após uma cirurgia. Ocorre uma catástrofe e aí o paciente acaba descobrindo que tem alguma predisposição, que tem uma doença genética que pode causar trombose. Então é muito importante o paciente que vai passar em cirurgia, que tem histórico familiar, passar num vascular, fazer um ultrassom Doppler de membro inferior. A gente sempre realiza de rotina, né, para evidenciar se tem alguma alteração ali. A gente orientar corretamente e investigar essas possíveis doenças que podem complicar aí um procedimento cirúrgico. E o Dr. Leonardo é muito presente isso com os diversos colegas nesse preparo para a cirurgia, inclusive conosco. E também é muito comum, como você falou, a pessoa descobrir essas alterações genéticas depois
do advento da trombose, né? Então, teve uma trombose nas pernas e aí vai começar a pesquisa. Então, como você está afirmando, é importante esse histórico para já fazer preventivamente. A partir de que idade você acha que é interessante a pessoa fazer essa pesquisa? Não existe idade, né? Se a gente tem uma história na família de uma doença trombótica, de uma trombofilia, né? Existem alguns critérios para a gente realizar essa investigação. Para evitar danos futuros, como viagens longas podem desencadear trombose, mas não em todas essas pessoas. Ela necessita de outros fatores, como esse que a gente acabou de citar. Então não existe idade, pode ser na idade mais jovem, numa idade mais avançada. O importante é a gente sempre buscar a prevenção. A gente não buscar o profissional quando o problema já está instalado, né? Então hoje a gente trabalha muito com prevenção. Graças a Deus, muitos amigos e profissionais acabam encaminhando para a gente para fazer essa avaliação prévia e a gente praticamente não tivemos nenhuma intercorrência nesses pacientes que foram submetidos à avaliação prévia ao procedimento. Isso é bacana. Maravilha. Uma vez que tem esse diagnóstico de uma trombose, por exemplo, nos membros inferiores e tudo mais, muitas vezes deixa o paciente extremamente assustado, porque é uma importante, tem riscos, é uma importante afecção e tem riscos, a gente sabe que tem. Mas a partir do tratamento, não segmento com uma internação, como é que são os seus critérios, uma vez diagnosticado? Qual que seria o tratamento mais indicado? E hoje em dia fala-se muito numa diminuição de hospitalização, desde que a gente tenha uma segurança importante. Como é que você vê o tratamento atual da trombose? Interessante essa pergunta, porque na época, quando éramos residentes, que a gente começou a nossa formação nessa especialidade, a gente não dispunha o que a gente tem hoje. Os medicamentos anticoagulantes eram diferentes. Então, o que a gente tinha disponível na época, que eram os cumarínicos, que é o tão famoso Marevan, esses pacientes permaneciam internados até por longos períodos, que a gente tinha que acompanhar a evolução dos exames laboratoriais para o paciente estar anticoagulado, para ele receber alta sem qualquer risco, sem qualquer possibilidade aí dessa trombose virar uma embolia pulmonar. E depois disso vieram esses medicamentos novos, que são os anticoagulantes orais, principalmente o fator 10A, que é o Xarelto, tão conhecido. Isso facilitou muito o tratamento da doença, diminuiu muito a hospitalização, não há necessidade de hospitalização hoje em dia, poucos casos apenas. Então a gente consegue tratar o paciente imediatamente, após 1 hora, ele já está anticoagulado, ele não corre mais riscos da embolia, né? E veio para ajudar não só o médico, como também o paciente. Bacana. Uma pergunta, você sempre mostra nas suas redes sociais e tudo mais, um aparelhinho, eu vou falar com uma linguagem bem coloquial, até para o nosso ouvinte, o espectador poder entender. É um aparelhinho que você aponta, um aparelhinho verdinho, que aparece uma luz assim, e você consegue ver toda a trama vascular por baixo da pele. Como a gente falou no começo, o Dr. Leonardo é um empreendedor na parte tecnológica dentro da cirurgia vascular. Ele tem tido convites aí para palestrar em diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil. Então, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Mas conta mais sobre esse aparelho que você consegue localizar exatamente onde está o vaso e ter mais assertividade no tratamento dele. É legal, eu sou um entusiasta da tecnologia, isso é verdade, eu gosto muito. O que vem para facilitar a nossa vida, eu sempre estou em busca, assim, quero para mim, né? E em relação a isso, é o famoso localizador de veias, né? Ele é um visualizador de veias. Ele é chamado, essa luz verde, de VenViewer. Então, ele auxilia muito a gente nos procedimentos. Eu hoje, no meu dia a dia, a gente usa em todos os pacientes, seja para marcar varizes para cirurgia, seja para fazer punção de veia ecoguiada, a gente consegue visualizar essa veia através da pele, fazer uma punção, a gente tratar aquela veia através de técnicas minimamente invasivas,
Tratamento com laser também é indispensável o uso desses visualizadores. Então ele veio para auxiliar bastante. E o paciente gosta, né? Porque a gente acaba mostrando aquilo com a luzinha verde. Eles não imaginavam que estavam daquela forma, né? A doença. Então, esses dispositivos só vêm para ajudar e eu gosto bastante. Maravilha. A parte da estética, que são os famosos vasinhos, né? Que hoje o pessoal fala, nossa, eu tenho uns vasinhos que eu preciso queimar, eu tenho uns vasinhos que eu preciso resolver. Então, o tratamento desses vasinhos, ele é realmente indicado mais para a parte estética ou ele tem alguma função importante também funcional? Então, nunca é cedo para tratar. O que eu sempre digo para meus pacientes, principalmente para pacientes do sexo feminino, vai chegar um momento que vai incomodar, né? Do mesmo jeito que a gente cuida de procedimentos estéticos na face, de procedimentos na cirurgia plástica, uma perna com varizes e com vasinhos não é agradável, né? A pessoa acaba restringindo o uso de certas roupas, restringindo algumas situações do dia a dia por conta daquilo que está aparecendo. Então, tá incomodando, viu que tem alguma coisa diferente, é melhor passar em consulta, é melhor já iniciar o tratamento, para a gente não chegar naqueles estágios mais avançados, onde vai demandar mais tempo, o paciente fica ansioso, querendo um resultado rápido. Hoje todo mundo quer as coisas muito rápidas, né? Então, tratar o mais breve possível para manter principalmente as pernas saudáveis, porque as varizes aparecem mais nas pernas, né? Então, manter um visual bonito e não ter vergonha de utilizar roupas ou situações do dia a dia. E nesse momento em que está numa doença inicial, em que esses vasinhos estão aparecendo mais inicialmente, se a gente trata eles logo também, de certa forma a gente diminui a chance deles aumentarem ou piorarem, ou ele ter uma exuberância maior de sintomas, que a pessoa fique com uma piora daquele quadro clínico? Sim, na maioria das vezes os pacientes nos procuram porque os sintomas já estão instalados e a gente não tem doença visível. Essa é a classificação da doença venosa. Então, o paciente já chega com aquela dor em peso ao final do dia, cãibras, inchaço ao final do dia e não tem varizes visíveis, né? Então, nesse momento, a gente já tem que iniciar uma prevenção para controlar esses sintomas, controlar a evolução da doença. Então, aqueles vasinhos que às vezes não estão aparecendo, se o paciente não se cuidar, eles vão ficar mais visíveis, eles vão ficar maiores. Doenças mais avançadas de varizes podem causar manchas, podem causar feridas e podem causar trombose. Então, é sempre importante tratar o mais breve possível. E os hematomas pós-cirúrgicos, como é que... O que você pode falar um pouquinho sobre os hematomas pós-cirúrgicos para a gente? Então, isso é uma coisa que afeta, que o pessoal fica com muito medo, né? Com muito receio. Eu recebo bastante no consultório, paciente pós-operatório, doutor, tá com hematoma, como é que eu vou fazer? O que a gente preconiza? A gente preconiza que retire esses hematomas o mais breve possível. Por quê? Existe uma impregnação de algumas substâncias do sangue no subcutâneo que acabam postergando a resolução desse problema. Então, quanto antes a gente tirar aquele roxo, vamos supor a gente bateu, fez um roxinho no braço, deixou muito tempo, não usou protetor solar, vai ficar uma mancha. Fica uma mancha marrom. Então, é importante tratar o mais breve possível. Paciente submetido à cirurgia, drenagem, massagem, seja com pomada, seja com profissional, seja com algum dispositivo, é importante. Outra coisa, proteger do sol. E tem muita gente que acha que é só o sol que pode causar alguma alteração na pele. Não é. As luzes do dia a dia podem causar um efeito que não desejado. Então a gente sempre orienta protetor solar o dia todo e repassar várias vezes. Calça não protege, vestido não protege, é protetor solar, pessoal. E outra coisa, no tratamento desses vasinhos pode ser feito com laser e pode ser feito também com o que se chama do escleroterapia, que é uma medicação que é colocada. Muita gente às vezes reclama da dor, reclama do incômodo e tudo mais. Você tem lá um aparelhinho que ajuda a tirar a dor e tudo. Como é que funciona essa parte? Isso hoje que a gente tem disponível, que a gente utiliza mais na nossa rotina, é escleroterapia líquida, escleroterapia com espuma, que é um líquido que a gente mistura com ar e essa mistura vira uma espuminha.
essa espuminha a gente injeta dentro da veia e essa espuminha causa uma lesão da parede da veia. Essa lesão da parede da veia faz a veinha fechar e faz a veinha sumir. Então, o resultado não é imediato, né? Depois de um tempinho, a veia some. É uma técnica que a gente usa muito. Além disso, a gente tem à disposição o laser transdérmico, que a gente já comentou, que são disparos de laser fora da pele. Esse vai causar a queimadura dessas veias, né? Essas veias acabam sendo alteradas ali e acabam sumindo também. Não é um resultado imediato, demora um tempinho. E essas técnicas hoje vieram para ajudar bastante. A gente consegue resolver 99% dos casos. Em relação à dor, a gente tem disponível resfriadores de pele. A gente causa uma analgesia do paciente ali com um vento gelado. Então, esse vento gelado na pele, a pessoa acaba tendo uma sensibilidade menor, acaba não sentindo tanto o tratamento. E a gente usa de rotina também para evitar esse desconforto. Maravilha, maravilha. Uma pergunta que todo mundo faz, né? Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tô com uma dor nas pernas. Isso é igual à doença vascular? Essa é uma pergunta muito comum, não é, doutor Leonardo? Muito. Todo dia a gente recebe. Outro dia eu estava conversando até com um amigo nosso, um neurocirurgião, porque existem muitas dores nas pernas que são causadas por problemas neurológicos, né? Como compressão, como lombalgia, dor na coluna, a dor acaba refletindo na perna. E o paciente acha que está com um problema circulatório, tá? Pessoas jovens, principalmente, não é comum desenvolver doenças arteriais, doenças mais graves de circulação. É mais comum doença varicosa, as varizes. E essa dor é uma dor que acaba acometendo o indivíduo no final do dia, depois de longos períodos em pé ou sentado, sem exercício, tá? A doença que se origina com o exercício são as doenças mais graves da nossa especialidade. Mas muitos confundem outros tipos de dor com problemas circulatórios. Então é muito comum, a gente recebe todo dia paciente com lombalgia, com dor na coluna, irradiando para a perna, que acha problema circulatório. Mas é sempre importante passar em avaliação, que a gente vai estar orientando, a gente vai estar avaliando, né? Para a gente evitar possíveis danos aí à saúde. É por isso que é importante, como a gente falou, né, doutor Leonardo? Para mim é o Léo, mas o doutor Leonardo. Antes de ser um cirurgião vascular, você é um cirurgião geral. E antes de ser um cirurgião geral, você é um médico. Então é isso que é importante, né? A gente precisa sempre ser o médico e buscar ajudar o nosso paciente. Então, muitas vezes, até pode ter algumas indicações indevidas de, olha, vai lá que é um problema vascular. Isso aí é um problema vascular. Aí você faz todo o exame e, de repente, você também pode recomendar esse paciente que procure o especialista, correlato e tal. Então, é importante essa atuação também do cirurgião vascular do ponto de vista geral da saúde do paciente, não é? Sim. Por isso que hoje está tão em vista a tal da medicina integrativa, né? Que é o médico que escuta, que é o médico que investiga, que é o médico que orienta, que é o médico que ajuda, né? Então isso é muito importante. Não adianta só o paciente passar em consulta e a gente falar, olha, não é da nossa especialidade, não é bem assim. Então a gente está sempre avaliando problemas, principalmente na nossa especialidade, existe uma dificuldade no entendimento das patologias muito grande, até por parte dos médicos mesmo. Na nossa formação, como você disse, a gente fez cirurgia geral e fez depois cirurgia vascular e endovascular. O cirurgião geral ele não tem essa vivência da cirurgia vascular, né? Da circulação, e acaba tendo dúvidas. E a gente está sempre à disposição para ajudar, para elucidar, ajudando amigos, orientando os pacientes, essa medicina integrativa mesmo. Você tem uma formação também na parte de ultrassonografia, de parte diagnóstica, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, quando a gente encaminha um paciente, quantas vezes eu já não encaminhei, algumas pudemos ter problemas, outras eram suspeitas que, graças a Deus, não era nada e foi tudo bem. Mas qual a importância dessa formação também sua, de ter essa formação de ultrassonografia, da parte diagnóstica? Porque
Veja, se eu for mandar num lugar fazer o exame, daí eu mando no outro lugar para o médico fazer o tratamento, a gente pode perder um tempo precioso no tratamento disso. Vai com o Dr. Leonardo, ele faz o exame, diagnostica e já sai com o tratamento em mãos. Qual a importância você atribui a essa parte de diagnóstico que você tem lá na clínica? Isso é uma outra formação também do cirurgião vascular, que é a ultrassonografia com Doppler. Essa é uma ferramenta que a gente tem que veio para revolucionar a nossa especialidade. Isso ajuda muito, né? E hoje em dia, as pessoas não têm tempo de passar em consulta, depois marcar um exame, fazer o exame, pegar o exame, voltar para o médico. E pensando nisso, na minha prática diária, a gente já colocou todas essas tecnologias e essas ferramentas à disposição para a gente utilizar no dia a dia, na rotina de avaliação do paciente. Eu acho isso importante, né? É ruim hoje você passar numa pessoa, solicitar o exame, depois você voltar, isso demanda tempo. Hoje em dia as pessoas não têm tempo e elas querem as coisas rápidas, né? O ultrassom ajuda muito, né? Em algumas patologias, em algumas doenças, em algumas situações do nosso dia a dia, elas são indispensáveis, como para diagnosticar trombose, para realizar alguns tratamentos. A gente acabou de realizar uma termoablação de safena no consultório sem internação, utilizando o Doppler. Então, o cirurgião vascular que não tem vivência com essa tecnologia, com essa ferramenta, acaba encontrando dificuldades, né? E ela, para mim, é indispensável, assim. Eu acho que foi um fator limitante para a gente. E com essas tecnologias que apareceram, o número de pacientes que tem indicação de internação ou que tem indicação de fazer dentro de um centro cirúrgico, exposto a outras patologias, etc., num hospital, quais foram os procedimentos que foram revolucionados nos últimos anos aí? Que a gente sabe que na sua clínica você realiza muitos procedimentos que evitam o ambiente hospitalar de um hospital geral claro que isso também não retira as suas cirurgias em um ambiente hospitalar, cirurgias mais complexas e tudo mais. Quais são os procedimentos hoje mais comuns que você realiza no consultório, que não tem mais uma grande necessidade de hospitalização, e quais são os pontos que você indica e precisa realmente seguir com a hospitalização? Não são só os riscos da hospitalização, né? É o tempo também, que a gente acabou de citar. Quando o paciente vai ser submetido a uma cirurgia no hospital, ele tem que ir para o hospital, ele tem que internar, ele tem que tomar anestesia, ele tem que fazer a recuperação, depois ir para o quarto. Isso tudo leva tempo, leva tempo. Muitas coisas hoje a gente realiza no consultório, principalmente a doença venosa. A gente consegue tratar 80%, 90% dos casos, com a utilização de laser, com a utilização de escleroterapia, com a utilização de microcirurgia, sem a necessidade de internação. Mas, em alguns casos, é necessária essa hospitalização. Ontem mesmo, a gente operou uma senhorinha de 90 anos, 90 anos, olha só. 90 anos. Com uma doença venosa avançada, com uma úlcera na perna, né? A família estava desesperada, procurou nossa ajuda e precisava realizar o procedimento, senão a ferida não ia fechar. Então, após a avaliação com o anestesista, para ter uma segurança maior, já que uma idade mais avançada, com algumas doenças aí subjacentes, a gente acabou internando e realizando, mas com alta no mesmo dia. Paciente em casa, tranquila e com o problema resolvido. Então, assim, a gente tenta resolver o máximo possível no consultório, mas existem algumas situações que a gente ainda necessita da internação. Maravilha. Dr. Leonardo Sodré, cirurgião vascular, coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Madre Teodora, em Campinas. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Queria que você deixasse 2 mensagens. Então, uma primeira mensagem seria para os médicos que estão se formando agora e que estão aí interessados em seguir com a cirurgia vascular. Qual que seria uma mensagem que você deixaria para eles? E também uma mensagem aos pacientes, que são as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, sobre a importância de um diagnóstico, a importância de um tratamento precoce dentro da cirurgia vascular. Legal. A mensagem para os novos médicos aí, principalmente vasculares, são que nunca
percam a vontade de aprender, né? Nunca percam a vontade de se especializar, de se diferenciar no mercado e de colocar à disposição de todos os tratamentos possíveis para o seu paciente. Eu acho que isso é bacana, isso é legal, os pacientes esperam isso quando eles procuram um profissional, né? Querendo a resolução do seu problema. E a segunda pergunta? Para os pacientes. Assim, qual a importância da gente ficar atento à nossa saúde vascular e para procurar o quanto antes e para entender um pouquinho da especialidade, que muitas vezes a doença, como você já falou, é silenciosa. A gente não está percebendo que ela está aparecendo. A palavra é cuidado, sempre. Prevenção, né? Não só na nossa área, mas em todas as áreas. O que a gente vê hoje em dia, as pessoas precisam se cuidar mais. Cuidar da saúde, praticar exercícios. Pressão alta, não é só tomar o remédio, tem que medir a pressão, tem que passar com um especialista fazer avaliação. Diabetes, tão incidente aí, os pacientes esquecem que necessita de um cuidado diário. Na minha especialidade, a doença venosa, a doença arterial, sempre procurar ajuda. É melhor a gente procurar uma prevenção do que a gente ir num profissional já depois que a doença está instalada. Então, cuidem-se sempre e quando a gente não sabe, procura ajuda, que a gente está à disposição sempre para ajudar. Maravilha. Eu acho que a busca com o nosso paciente, como você mesmo falou, a importância é da gente sempre dar o que há de melhor no mercado para o nosso paciente. Eu costumo, na minha prática, os pacientes às vezes perguntam: nossa, doutor, isso é o que tem de mais novo que existe na cirurgia plástica em geral? E eu comento assim: olha, eu vou operar você como se eu estivesse operando a minha mãe. Você está falando sério? Exatamente. Não é mais um paciente do meu dia a dia. É o mais importante. Porque aquela pessoa é 100% para ela. Aquela pessoa é 100%. Não existe estatística. Se tudo der certo, para ela deu certo 100%. Se tiver algum problema, é 100% para ela. Aí elas perguntam: doutor, igual a sua mãe? Sério mesmo? Eu falo: sério, tanto que eu já operei a minha mãe, graças a Deus deu tudo certo, e operei como se fosse uma paciente qualquer. Dr. Leonardo Sodré, coordenador do Departamento de Cirurgia Vascular do Hospital Madre Teodora, um cirurgião vascular incrível, com diversas tecnologias, amigo meu pessoal, obrigado pela presença, foi muito bom ter você aqui. Abração. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer e a gente está sempre à disposição aí. Obrigado.